testamento vital não é um testamento. Ele não é um testamento porque ele não produz efeitos pós-morte, como é a natureza jurídica de um testamento em si, né? O testamento vital, vulgo DAV, que é exatamente a diretriz antecipada de vontade, ou antecipativa de vontade, tem como objetivo fazer com que a sua vontade ela seja acatada de acordo com aquela situação específica na qual você não pode exprimi-la. Então, vamos dizer, por exemplo, assim, você tem uma cliente sua que ela já se submete a um tratamento oncológico. E aí, já que ela se submete ao tratamento oncológico, ela fala assim, olha, eu me submeto a tal tratamento, mas eu não aceito intubação, ou eu não aceito tal coisa, ou eu não quero que a minha família decida por mim. Então, essa pessoa nesse testamento, ela não só fala o que é que ela aceita, ou o que é que ela não aceita, como ela nomeia uma pessoa que estará te representando, manifestando essa vontade, caso naquele momento ela fale. Aí, o que é que a gente tem que treinar sempre a cabeça, que eu falo para vocês, que desde a época que eu era estudante do colégio público, eu já fazia, vendia empada, ganhava ali meu dinheiro, vendia mais do que a própria cantina. O que é que eu fazia? Eu treinava o meu cérebro para poder enxergar oportunidades, porque o objetivo de vida era efetivamente ganhar dinheiro. O que é que eu pensava? Eu falava assim, ó, se eu estou numa aula e alguém me fala que existe um documento através do qual alguém pode estar dispondo em relação a essa vontade, eu tenho que pensar assim, quem são os meus potenciais clientes em relação a isso? Né? Qual vai ser o custo que essa pessoa vai ter para ter essa vontade dela devidamente acatada? E nós sabemos que os clientes, eles precisam verificar, você precisa, enquanto advogado, verificar cada situação do seu cliente de acordo com o caso concreto. Então, você já sabe, por exemplo, que o seu cliente ele não tem uma boa relação com a família, que ele vive batendo de frente com a família, que ele não tem, assim, uma tranquilidade de deixar nada a cargo do filho, nada a cargo da esposa, eles têm um péssimo relacionamento, mas que diante agora, por exemplo, da pandemia, da situação do Covid e tal, essa pessoa faz parte do grupo de risco. E ela não quer deixar na mão dessas pessoas que ela vive se indispondo, embora faça parte do seio familiar, a diretriz em relação ao que vai acontecer com a saúde dela ou em relação ao que vai acontecer com algum tratamento médico que ela precisa ser submetida. Aí você faz o quê? Cliente, olha, eu sei da sua situação, eu quero inclusive, já que o senhor é meu cliente de tanto tempo e tal, já te indicar, me antecipar, porque eu espero que após essa pandemia o senhor não passe por nada disso, mas já quero te antecipar que o senhor pode fazer valer a sua vontade, mesmo que o senhor não possa expressá-la naquele momento, através de uma outra pessoa, que pode ser o seu amigo, pode ser uma amiga, pode ser alguém que não faz parte ali de sua ligação direta familiar, mas o objetivo é o quê? Trazer segurança para a sua vontade, inclusive quando o senhor não puder expressá-la. Aí o cliente fala assim, caramba, então qual o custo disso? Quanto é que vai estar custando isso? Aí você vai precisar pegar a tabela de emolumentos do seu estado e verificar se já tem lá a disposição de testamento, que seria testamento vital ou diretriz antecipada de vontade, ou se seria uma mera declaração. E aí, de acordo com o seu estado, você vai saber assim, olha, quanto é que eu vou ter que pagar aqui? Poxa, por R$100 é melhor fazer. R$100 no que se refere à questão cartorária, tá? Porque é necessário que você faça isso, já fica a nossa dica também, através de um documento público, porque esse documento público, ele vai ter a presunção total de veracidade, então, consequentemente, a sua vontade do seu cliente ou a sua vontade não vai ser facilmente questionada por um terceiro. Aí você pensa assim, ok, o que é que eu vendo para o meu cliente, né? Vendo, o que é que eu oferto, né? Naquele meu cliente que me procurou com essa situação ou que eu sugeri essa situação. Você ganha, primeiro ponto, com a consultoria, onde você apresenta para o seu cliente que existe essa possibilidade. A gente cansa de falar que a consultoria ela tem que ser paga, tá? Ninguém vive de fotossíntese, ninguém sobrevive de luz, então esse prestando serviço, ela tem que ser paga. Então você ganha na consultoria, você ganha no ato da elaboração da minuta desse testamento vital, onde de acordo com o seu cliente, de acordo com a necessidade dele, com a peculiaridade que ele vivencia, é o que precisa ser atingido e alcançado, caso ele não possa expressar a vontade dele, no momento de internação, por exemplo, e você ainda vai cobrar para poder acompanhar ele até o tabelionato de notas e a assinatura dessa escritura pública. Então você visualiza assim, poxa, quantos clientes eu tenho hoje que eles sofrem de comorbidades? Quantos clientes eu tenho hoje que não têm uma boa relação com a família? Então, quantos clientes eu tenho hoje que eles querem deixar a vida deles devidamente organizada, não só para depois da sua morte, mas inclusive para uma situação, né, que é peculiar, que é exatamente uma situação de internamento.